Mirassol 2, Corinthians 1. Galera, o Estraga Semana voltou. Não sei vocês, mas eu tava muito convicto que o Corinthians ia tomar um gol. Ia chegar esse momento assim, né? O Diniz e o Corinthians não podia ficar para sempre sem tomar gols. Mas eu confesso que eu imaginava que ia ser mais ou menos em 2027, lá por junho, julho do ano que vem, que isso aconteceria. Mas infelizmente aconteceu ontem contra o Mirassol. Uma partida terrível do Corinthians. Deu até agonia de assistir, um pouco de raiva também. Não teve ninguém que se salvou. Assim, só pra não colocar todo mundo no mesmo limbo, o Dieguinho entrou com vontade, né? Tanto que ele fez o gol porque foi o único que estava tentando movimentar de um canto pro outro ali, chutou pro gol. O Corinthians do Diniz não tem chutado muito pro gol, né? Não sei porquê, mas não tem chutado muito assim. Tanto que ficou sem tomar gol, mas fazendo poucos também, né? Um golzinho ali, ou dois no máximo. No jogo muito fácil faz dois e para, né? Igual foi na Libertadores quinta-feira. O time jogou bem pra caramba, dava pra ter feito 5, 6 gols, mas parou. No segundo tempo ele deu uma segurada. Ok, precisa de poupar também, porque né, muitos jogos seguidos, o Campeonato Brasileiro ia ser agora já, não desempenhou bem. Mas até entendo, mas acho que precisa chutar mais, e o Dieguinho foi o que tentou, o único que tentou e fez o gol. Um asteriscozinho também pro Zaccaria, que deu assistência pro Dieguinho, né? Tem entrado bem já em alguns jogos. E assim, entre Alan e Matheus Pereira, desculpa, mas eu prefiro arriscar e entrar com o Zaccaria ali pra ajudar o Bidon, porque, porra, ontem o Bidon e o Garro ficaram passando fome. Os dois volantes do Corinthians, o Matheus Pereira e o Alan, desculpa, horrorosos. Os dois, juntos os dois não dá um. Não dá um. Juntos os dois não dá um jogador de futebol mediano, que é o André, que tá sendo expulso todo jogo. E mesmo sendo expulso, antes de ser expulso, o André joga melhor que os dois, e depois que ele é expulso, ele joga melhor que os dois também. O time joga melhor sem o André, começando com o André quando ele é expulso, do que com esses dois titulares sem ser expulso nenhum dos dois. Os dois em campo, 90 minutos. O time joga muito pior com Alan e Matheus Pereira do que quando o André começa e é expulso. Tá ligado? Não tem dúvidas disso. Outro cara ridículo, muito ridículo mesmo, é o André Ramalho também. 20 minutos de André Ramalho em campo titular e o Corinthians tomou 2 gols. Nos outros 7 jogos tinha dado tudo certo. Sim, com todo respeito, o André Ramalho não dá para jogar no Corinthians. O Corinthians precisa urgentemente, nessa janela do meio de ano, pontualmente contratar um zagueiro e um volante bom, né? Tomara que venda o André, já que ele quer sair, tá forçando, que venda o André logo, quanto antes. O Bidon não sei se vai conseguir segurar também, mas acho que vai conseguir pelo menos até o final do ano. Então a gente precisa ter urgente um reserva do André, ou quando o Ranieri for jogar improvisado assim igual foi, precisa ter mais de um cara ali. Não dá para ser o Bidon sozinho com 2 patetas. Tem que ter pelo menos um pateta e um que seja bom. Precisamos de um volante urgente. O Alex Santana entrou ontem também, mas assim, todo mundo aqui lembra do Alex Santana. Desculpa, ele não estava treinando separado porque o Dorival odeia ele, porque o Dorival é 100% burro. Não, porque o Alex Santana é ruim. Por isso que ele estava treinando separado, ele é ruim. O Alex Santana é ruim. Ontem ele entrou no lugar de Matheus Pereira e Alan, e aí parece que ele entrou bem, tipo assim, caramba, o Alex Santana voltou, hein, deu... Não tem Alex Santana, não é uma possibilidade. Hoje é o que tem, né, tem merda nenhuma. Mas tem que contratar urgente um volante, não dá pra depender de Alan, Matheus Pereira e Alex Santana. Desculpa, esses 3 caras vão foder com o nosso meio de campo. O Bidon morre de fome, o Garro morre de fome, os atacantes morrem de fome, os zagueiros ficam toda hora recebendo bola para dar um chutão, recuar no Hugo e o Hugo ficar em furada. É sempre passe quadrado. Quando não é passe para fora, é passe quadrado, que o cara tem que dominar e fazer uma falta depois, porque o domínio veio muito em cima, a bola veio muito curta, alguma coisa assim. São horrorosos esses 2 jogadores.
inclui nele o André Ramalho, só que ele é volante, ele é zagueiro, não é volante. Mas entra nesse mesmo linho aí que tem que se livrar deles agora, em junho, no meio do ano, os três, emprestar, vender, tentar fazer alguma coisa. Emprestar com alguém pagando um salário, metade do salário, qualquer coisa. Não dá pra ter esses caras no elenco, atrapalha muito. E assim, outro cara decepcionante também, que tem jogado bem assim, na figura de ser de ser um segundo cara ali, né? Porque o Gustavo Henrique só não tem velocidade. Então, quando tem alguma jogada de velocidade, o Gabriel Paulista cobre o Gustavo Henrique e tal, consegue fazer umas coberturas no carrinho na velocidade. E aí o Gustavo Henrique faz todo o restante, que é o posicionamento, a bola aérea. O Gustavo Henrique resolve todo o restante que o Gabriel Paulista resolve na velocidade. Então, quando junta os dois, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, dá certo, porque o Gabriel Paulista tem velocidade para cobrir o Gustavo Henrique, e o Gustavo Henrique tem inteligência, tem posicionamento e tem a bola aérea. Quando o GH não joga, o Gabriel Paulista parece uma criança de 3 anos. O famoso GP, né? O GP fica perdido. Ontem eu contei todas as vezes que ele tentou recuperar a bola, subiu para cabecear, tentou dar o bote a alguém e ele errou todas. Porque ele salvou uma, mas foi nos 49, 50 já, naqueles acréscimos lá que não tem nada, que um jogador do Mirassol tentou puxar um contra-ataque ali e aí ele roubou a bola. Mas assim, 51 minutos, né? O jogo que teve 110 minutos, nos 108 minutos ele foi lá e roubou uma bola do cara cansado, correndo o jogo inteiro, não sei o quê. Então, né? Não vou contar essa como, caramba, teve uma. Ele errou tudo que ele tentou ele errou, tudo que ele tentou ele errou. Ele subir nem pra fazer falta ele serve. Teve uma hora até que o Diniz falou isso. Tipo assim, veio um chutão do goleiro. Só tinha um cara do Mirassol no ataque, no finalzinho do jogo, E ele dominou a bola sozinho, na frente do GP, na frente. E aí ele dominou, girou, olhou, tocou pra trás e o Gabriel Pereira não chegou. E aí, Gabriel Paulista. E aí o Diniz falou, é pra colar, pra dar bote, é pra chegar. E ele quis discutir, né, com o Diniz, quis responder. Assim, então é isso, o Gabriel Paulista é muito ruim também. E eu vejo também que temos que contratar um zagueiro para jogar com o Gustavo Henrique. Veloz, inteligente, né? Porque o Gabriel Paulista é burro, só é veloz, né? Então, assim, quando sai o GH, ele fica meio perdido, porque ele tá jogando com outro paspalho, né? Paspalho do André Ramalho, que não sabe nada, não tem tempo de bola, não tem velocidade, não tem passe, não tem cabeceio, não tem marcação, não dá carrinho, não faz nada. Completamente um imbecil, o André Ramalho. Então, quando você já é ruim e joga com um paspalho, imbecil, prejudica muito mesmo, né? Então, foi isso. O resumo do jogo foi esse. Estávamos sem zagueiro, né? Os dois zagueiros, um idiota e o outro imbecil. Aí, para completar, tava sem lateral direito, o Ranieri estava improvisado. Então, tipo assim, o miolo de zaga e a lateral direita tinha nada, né? Então, toda a jogada do Mirassol era um perigo, porque você tem 2 zagueiros idiotas e um lateral que é improvisado. Aí você vai falar, mas o Ranieri jogou muito improvisado de lateral, mas... Gente, desculpa, mas assim, é o Vasco da Gama, tá? É o Vasco da Gama. Vou repetir, é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é um dos piores times que existe no mundo. Não tô falando desse ano, tô falando de sempre. Pode voltar qualquer ano que você quiser aí, é um dos piores times que tem. Principalmente nos últimos 10 anos, é o time mais ridículo que tem. Então, jogou bem contra o Vasco, com a menos, não sei o que, o Ranieri jogou, mas assim, deu caneta, deu chapéu, não sei o que, fez, fez. Só que é o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama tinha um a mais. Então, quando o Vasco da Gama tem que ficar com a bola, se só tem jogadores ruins, fica mais fácil para quem tá só marcando, e o Ranieri só marca. Então, assim, quando é um jogo igual ontem, que precisa propor o jogo, precisa passar, precisa acertar mais passe, movimentar,
marcar jogadores um pouquinho melhores no 1 contra 1, não sei o que, não sei o que. Não dá, não dá. Outro ponto importante também é contratar um lateral direito, já que parece que o Diniz não vai com a cara do Milans. O Milans não vai jogar, o Pedro Milans. Então, assim, se tem um lateral direito no elenco, não sei quanto que ele ganha, mas foi contratado, se não me engano, esse ano, né? Janeiro, fevereiro. Se você, óbvio, foi o outro treinador, né? Outra que contratou. Mas se o treinador não conta com ele, 2 jogos que não teve o Mateuzinho, ele jogou com o volante improvisado, tira esse cara então, manda embora. Não dá pra ficar. Ele jogou na Copa do Brasil lá, provavelmente o Diniz odiou, e não vai jogar mais. Tá claro que não vai jogar mais, né? Ou vai ser o Ranieri improvisado, ou vai ser o André Ramalho improvisado, ou vai ser não sei quem improvisado. Tá claro que ele não vai jogar, então manda embora e contrata um lateral. Não dá pra jogar improvisado no Corinthians, mano. Ah, jogou bem, não sei o que. Foi o Vasco da Gama. Ontem ficou claro que não dá pro Ranieri jogar de lateral direito. E se você tira o Ranieri também da volância, e não tem o André, não tem não sei quem, não dá pra jogar com Alan e Matheus Pereira. Então, você sai prejudicado 2 vezes, tá ligado? Você tá jogando improvisado e você perde um cara que é bom volante pra colocar o Alan ou o Matheus Pereira. Então, não dá. Contrata um lateral ou então deixa o Pedro Milanes, tá ligado? Não dá pra jogar com o Ranieri improvisado. Jogou bem um jogo contra o Vasco da Gama. Repito, Vasco da Gama. Mas é isso. O jogo de ontem deu muita raiva. Tô falando só do Corinthians, né? Mas assim, eu acho que o time jogou muito mal. O Corinthians jogou muito mal ontem. Muito, muito abaixo do que vinha jogando nos últimos 7 jogos, né? Do Diniz. Mas assim, um asterisco gigantesco, né? Só não queria começar falando disso para não parecer que é choro. Mas assim, o que o Candansan fez ontem é crime, tipo assim, bizarro. Corinthians, o Marcelo Paz, o presidente. Marcelo Paz já deu uma declaração, né? Mas tem que vir um presidente do Corinthians e dar uma declaração, entrar com reclamação na CBF, e não pode acontecer o que aconteceu. São no mínimo 3 coisas muito esquisitas que aconteceram, ou 4. Vou falar 4 e vou ver se eu chego nas 4. Primeira, a expulsão que ele tirou o cartão vermelho, foi para cartão vermelho, ele viu em campo, foi uma tesoura, tipo assim, foi igual a do André. A do André pegou um pouco mais do que essa, mas essa também pegou. E assim, é imprudente, o cara deu uma tesoura, por mais que, pegou pouco, foda-se. É uma tesoura igual, mano. E você expulsou, você viu. Tava ali 2 metros e viu que foi uma chegada forte, aí o jogador teve a intenção. Aí o VAR chama, em câmera lenta, e coloca lá, ó. Em câmera lenta o movimento da tesoura também fica totalmente diferente, parece que uma perna vai, não sei o que, devagar. Pô, em câmera lenta até beijo de vó parece agressão, tá ligado? Não tem como. Tipo assim, bizarro, e aí ele pipoca, né? Nitidamente ele pipoca quando o VAR chama. Ele pipoca e volta atrás e dá um amarelo. E aí depois disso, depois que o VAR interfere numa decisão direta dele, parece que ele sente o jogo e aí ele começa a picotar o jogo, dá faltinha, dá falta inexistente, não dá falta pro Corinthians, não amarelar os jogadores do Mirassol. Cada jogador do Mirassol, todos os 11 titulares, fizeram 2 faltas no Garro no primeiro tempo. Todos eles fizeram 2, cada um. Ninguém tomou cartão amarelo. Ninguém do Mirassol tomou cartão amarelo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Walter tomou por cera, depois de fazer 90 minutos de cera. Aí nos acréscimos o juiz deu o cartão pro Walter por fazer cera. Todo lateral que tinha o Mirassol não cobrava, o juiz permitiu. Esse é o segundo ponto, né? Ele foi permitindo as coisas. Cera, principalmente. Primeiro tempo ele deu 3 minutos, se não me engano. No segundo tempo ele deu 6. E aí quando chegou nos 5h30 ele já encerrou o jogo para não ter chance da pressão final ali do Corinthians, não sei o quê. Então o primeiro erro, voltar na expulsão, foi para expulsão. E ele sabe disso, ele deu pro vermelho ali na hora, pipocou. Depois da pipocada, o segundo erro foi ele ter picotado o jogo, não teve jogo.
teve 110 minutos, né, contando com os 2 acréscimos e os 90 minutos normal, e o jogo só deve ter rolado uns 20 minutos no máximo, todo o tempo. Dos 110 minutos só deve ter jogado futebol 20. O Mirassol não cobrava tiro de meta, não cobrava escanteio, não cobrava lateral, toda hora alguém se jogava, não sentia nada, depois levantava em 2 minutos, não saía, se jogava, ficava 2 minutos no chão. Aí, quando ia entrar o médico, não precisa, não entrava o médico, continuava em campo, e aí ficou nessa, segundo erro. Acabou com o jogo, né? Estragou todo o jogo, né? Primeiro na expulsão, que era válida e não foi, depois deixou acontecer as coisas. Terceiro, e mais importante, ele inventou um pênalti pro Mirassol, numa jogada completamente que nada aconteceu, teve nada, o Bidu encosta no ombro, no braço, o cara sente que o Bidu encostou, se joga num movimento totalmente desproporcional ao puxão. Se fosse um puxão de verdade, não teria como cair daquele jeito que ele caiu. E aí o juiz dá um pênalti porque ele já estava completamente perdido e é mal intencionado. Todo mundo, só pegar Matheus Candansan, jogos do Corinthians, depois você pesquisa e você vai ver que em todos eles teve alguma coisa bizarra que ele fez ou deixou de fazer, né? E aí esse é o terceiro erro mais grave do jogo, pênalti, que abre o placar pro Mirassol e dá uma baixada nos ânimos ali do Corinthians. Pô, todo mundo fica meio pilhado também, pô, você tá vindo jogando um jogo bom e equilibrado. Aí você tem um jogador do outro time expulso que o VAR faz voltar. E aí depois tem um pênalti que não foi e o VAR não revisa. Aí você fala, caralho, né? Aí no segundo gol, o Garro rouba uma bola do Mirassol, e aí quando ele vai tentar sair jogando, o cara do Mirassol pisa no pé dele, faz uma falta no Garro, Carlos Eduardo pega a bola, faz a jogada e cruza pro gol. O VAR tinha que rever, porque foi imediatamente, o Garro perdeu a bola, o jogador que roubou a bola fez uma jogada, driblou o Bidu, cruzou, foi gol. Tinha que mandar voltar, foi falta. Interferiu no gol. O Garro sofreu uma falta, que o Mirassol pegou a bola e saiu o gol dessa mesma jogada, tá ligado? Então, assim, pênalti é o mais grave porque é muito bizarro, não foi nada. E esse lance do segundo gol também é bizarro porque, beleza, o juiz pode não ter visto a olho nu ali no calor do jogo, tava de costa, o jogador do Mirassol tava assim, o Garro tava indo pro movimento de linha de lateral também. Dá pra entender, mas não dá pra entender o VAR assistir, ver que é o começo da jogada ali, é ali que nasce a jogada do gol, e não mandar voltar, tá ligado? Isso que é bizarro. Então foi uma noite muito infeliz do time como um todo, beleza, não criou tanto, não jogou bem, não correu igual a gente estava vendo, não movimentou, não teve, mas o principal personagem da noite foi o Matheus Candansan e o VAR. Eles estragaram o jogo, literalmente, não só influenciando no resultado, mas no espetáculo, né? Não teve jogo, praticamente. Depois do segundo gol do Mirassol não teve jogo, o Mirassol acabou com o jogo, o juiz acabou com o jogo, os dois combinaram que não ia ter jogo, ia ter cera, faltinhas, não sei o quê, e foi isso que teve até o final. O gol do Dieguinho ali pareceu que ia acender algo, mas o juiz continuou fazendo a mesma coisa, e deu só 6 minutos de acréscimos. O Walter e os jogadores do Mirassol não cobraram nenhuma bola parada, nenhuma. Em menos de 1 minuto cada. Sempre 1 minuto pra cobrar qualquer coisa ou mais, tá ligado? E nenhuma vez que o Walter tava cobrando lá, ele começou a contar, né, o bagulho dos 5 segundos lá, que vai dar escanteio. Nenhuma vez que o Walter fez isso, ele ameaçou, esboçou que ia... Não, deixou o Walter fazer o que quis. Aí no finalzinho do jogo, pra parecer que ele percebeu que teve cera, ele deu uma amarela ali pro Walter, mas 45 minutos do segundo tempo, tá ligado? Então, assim, o juiz estragou com o jogo, mas, óbvio, tem esses pontos que eu citei de jogadores que não podem vestir a camisa do Corinthians, o Alan, Matheus Pereira, André Ramalho, o Ranieri não dá pra jogar improvisado, os pontos a corrigir, óbvio. Foi o primeiro jogo que perdeu e tomou gols, tudo junto, mas uma interferência absurda da arbitragem, né? Porra, muito absurdo. Se o juiz tivesse expulsado, que foi expulsão, talvez o time tivesse jogado melhor, mesmo com esses jogadores sendo ruins mesmo e atrapalhando um pouco o clube. Poderia ter ganhado do Mirassol, normal, ia ser outra coisa que a gente estaria falando aqui. Ia ter esses asterísticos desses jogadores que são ruins, né? Mas
poderia ser uma vitória do Corinthians e, porra, no momento que o Corinthians tá, não dá pra deixar esses pontos passarem, principalmente por interferência de arbitragem. É bizarro. O Corinthians precisa agir urgente para impedir esses juízes de fazer isso. Eles estão fazendo isso com o Corinthians demais, principalmente na Neoquímica Arena, né? Tá bizarro isso, então é um ponto importante que o Corinthians tem que olhar aí, a diretoria e forte na CBF, dar declaração pública mesmo, porque tem que expor. Isso é nojento, o que ele fez é nojento ontem, é nojento o que ele fez. A postura dele, que também quando você vai reclamar, você vai falar qualquer coisa, é nojenta, um juiz nojento. E é isso. Para quarta-feira na Libertadores, eu acho que não é um sinal de alerta gigantesco assim, tá ligado? Vai voltar os suspensos, que é o André, aí o Ranieri já volta pro meio, Ranieri, André e Bidon, que é o que tem dado certo, Yuri, Lingard e Garro, provavelmente vai ser isso, normal. Tem que ganhar de Santa Fé, fora de casa, foda-se, e classificar na Libertadores, né? Praticamente, o empate praticamente classifica, né? Mas é bom ter o 100%, a melhor campanha, porque ajuda muito no mata-mata, né? Então, assim, fica uma questão de alerta para esses jogadores em específico. O time todo deixou de correr, estava meio pregado, parece, mas esses 3 jogadores, André Ramalho, Matheus Pereira e Alan, não podem jogar de jeito nenhum, e o Ranieri não dá para jogar improvisado. Temos que ter um lateral direito, dar chance pro Milan, alguma coisa assim do tipo, tá ligado? Mas para quarta-feira, eu pelo menos acho que vai ser um jogo tranquilo, uma vitória para selar o 100%, para selar a melhor campanha da Libertadores aí, e só pedir um pouquinho de tentar fazer saldo, né? Pelo menos no primeiro tempo ali abrir uns 2-3, porque domingo vai ter clássico, né? No Brasileiro, e além de ser clássico, o Corinthians está na zona de rebaixamento, né? Então, assim, só por ser um clássico já teria que ganhar, por obrigação, né? O Química Arena ainda do São Paulo, que não ganha lá nunca, né? Tem uma vitória, e a gente tem que sair da zona de rebaixamento e se afastar o quanto antes. O resultado de ontem foi horrível por causa disso, pensando em Libertadores e Copa do Brasil, que vai ser essa semana Libertadores e na próxima semana Copa do Brasil. Pensando nisso, nesses mata-matas, na mata-mata da Copa do Brasil e nesse jogo importante de quarta-feira que tem que ganhar para, sei lá, uma classificação já antecipada, foi muito ruim o resultado de ontem, e aí fica muito mais estressante do que o que o juiz fez com a gente, tá ligado? Fica muito mais, fica maior, né? Vai ter um resultado muito grande no elenco do Corinthians, tá ligado? Que vai ter que jogar agora para classificar e depois jogar o clássico para ganhar, para sair, para fazer saldo contra o São Paulo, porque tá empatado em número de pontos, então tem que fazer saldo para sair da zona de rebaixamento, e assim. Mas é isso, acredito que mudando a postura e voltando os jogadores que estão suspensos, assim, acho que dá para jogar. O Caio Jorge acho que está merecendo uma chance de titular. O Lingard tava e foi titular. O Labiat tá merecendo também. O Dieguinho tá bem também. Então, assim, do meio para frente tem muita gente que tá bem e pode jogar. E esses 2 volantes aí, incluindo o Alex Santana, também não podem mais, tá ligado? Mas é isso, uma revolta em geral com a arbitragem, foi vergonhosa, estragou com o jogo, mas um sinal de alerta para alguns jogadores aí, pro Diniz ficar mais atento que não dá para dar chance. Tem jogador que não dá para dar chance e não dá para recuperar, tá ligado? É isso, vai Corinthians, tamo junto aí, deixa o like e se inscreve no canal aí. Vai Corinthians!